Vamos lá dar continuidade à nossa série de vídeos sobre os grupos funcionais químico-orgânicos. Sobre ácido carboxílico, que é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila, C-O, ligado a um grupo hidroxila, OH, então o famoso COO, C-O, OH. Qual é o nome que eu vou dar? Ácido mais prefixo mais infixo mais óico. Como a gente já viu anteriormente, ácido etanoico, et, porque tem 2 carbonos, ligação simples, óico, porque é um ácido carboxílico. Tem C-O, OH na extremidade. Agora, nomenclatura usual. Quando eu tenho ácido metanoico, eu posso chamar também de ácido fórmico. Quando eu tenho ácido etanoico, eu posso chamar de ácido acético. Quando eu tenho ácido propanoico, eu posso chamar de ácido propiônico. Quando eu tenho ácido butanoico, eu posso chamar de ácido butírico. Quando eu tenho um C-OH ligado a um benzeno, eu vou chamar de ácido benzoico. Principais ácidos carboxílicos. O ácido metanoico, ele também chamado de ácido fórmico, porque ele tem sido obtido historicamente a partir da maceração de formigas. Maceração é normalmente feita moendo previamente o corpo ou substância a macerar, seguindo-se da utilização de um solvente para extrair o uso de seus princípios ativos, né? Pode-se utilizar isso a partir das formigas. Então, é um líquido incolor de cheiro irritante que, quando injetado nos tecidos, provoca dor e irritação característica, né, do tecido humano. Por isso que quando a formiga, geralmente, né, faz alguma picada em você, podemos dizer assim, entre aspas, ela injeta esse ácido fórmico em você, por isso que dá aquela agonia, aquela irritação. Então, uma das principais aplicações do ácido fórmico é como fixador de pigmentos corantes em tecidos, como algodão, lã e linho. Uma curiosidade, se você quer neutralizar algo ácido como a picada de uma formiga, você tem que utilizar algo básico, uma solução de bicarbonato de sódio, por exemplo, poderia aliviar. Ácido etanoico, presente no vinagre, nós vamos ver ali que é um líquido incolor, cheiro irritante, sabor azedo, formado através da oxidação do etanol e é utilizado também na alimentação na forma do vinagre. Também pode ser utilizado como produto de limpeza e é muito bom quando unido ele com uma solução aquosa de bicarbonato de sódio, você pode misturar. É claro que você não vai colocar muita quantidade de vinagre, senão vai ficar irritante para os seus olhos, para os suas narinas, e assim vai indo. Então, coloca um pouco, faz uma solução ali, como diz, uma misturinha, e você pode limpar a casa, claro, dependendo do piso também, mas a maioria dos pisos geralmente não causam manchas. E é um excelente produto de limpeza também. Na preparação de perfumes, corantes artificial e até mesmo da acetona. O éster também vai ter o CO, só que agora ele vai ter C-O. O que vai acontecer? A regra de nomenclatura de um éster, nós vamos ver ali que é o prefixo do número de carbonos, mais infixo referente ao tipo de ligações, mais oato, mais di, nome substituinte com terminação ila. Nós vamos ver ali que o prefixo e infixo sempre correspondem à parte do ácido carboxílico e o radical correspondente à do álcool, porque ele é referente a esses dois compostos também. Nós temos ali, por exemplo, que os ésteres são utilizados como essência, tanto para alimentos em geral. Nós vamos ver ali a essência de framboesa, por exemplo. A parte proveniente do ácido possui COO, e tem oato após prefixo e infixo. Para nomear esse éster, nós utilizamos prefixo do número de carbonos et, pois o ácido formador tem 2 carbonos. Nós vamos ver ali. Infixo sobre o tipo de ligações, que é o an. Então, oato de butil. E no final nós vamos colocar a terminação a. Em outras palavras, olha só essa parte aqui que está destacada. Ela tem 2 carbonos. Então, et, aqui. An, porque tem ligação simples. Oato, porque está ligado àquela partezinha que representa o nosso éster, que é o C-O, O. C-O. Então, eu indico que cada lado da minha cadeia é uma cadeia diferente, como se fosse diferente. Então, etanoato de... A outra parte tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou chamar isso aqui de butil. E coloca a terminação a, butila. Então, etanoato de butila. Os nomezinhos feios, né? Pode pôr nos seus filhos, né? Brincadeira. Mas fazem parte do
Imagina, né? Quantas pessoas tiveram que trabalhar, lutar para definir, olha, o nome desses compostos vai ser esse. Então, muitas vezes você vê aqueles nomes estranhos nas bolas de remédio, dos princípios ativos, assim vai indo, mas tudo teve uma origem, tudo tem uma importância, um significado de qual grupo funcional que pertence àquele composto. Então, apagar aqui. Reação de esterificação, muito relacionada aí ao éster, que você vê muito aí na prova de Enem, diz o seguinte: trata-se da reação química que origina um éster e uma molécula de água a partir da interação entre um ácido carboxílico e um álcool qualquer. Então, se eu tenho um ácido carboxílico que vai interagir com um álcool, ou seja, então significa que eu vou ter ali um ácido carboxílico que tem C dupla OH ligado a um álcool, que é o H ligado a um carbono saturado. O que vai fornecer? Vai me fornecer um éster e água. O éster a gente já sabe ali que vai ter C dupla O e a água que a gente já sabe que é H2O. Então, durante a esterificação, o grupo de hidroxila OH do álcool interage com o hidrogênio ionizado da hidroxila do ácido e forma uma molécula de água. Então, esse hidrogênio que é ionizado, podemos dizer que ele é como se ele fosse assim, um hidrogênio que consegue se separar. Então, ele consegue, ao mesmo tempo que está separado ali, se ionizar, formar íons, nós vamos conseguir fazer a união para formar a água. Já o éster é formado pela ligação do radical do álcool com o oxigênio que sobrou da hidroxila do ácido depois da formação de água. Então, por isso que vai resultar no éster. Nós temos ali, que é o C dupla O ligado a 2 radicais. Tranquilo aí? Então, nós temos ali alguns exemplos de fórmula usual e outras formas de falar da nomenclatura. Metanoato de metila, hexanoato de metila, etanoato de metila, butanoato de propila, metanoato de etila, 3,4 de metil hexanoato de etila. 3,4 porque no carbono 3, no carbono 4, eu vou ter ali ramificações metil. Aqui eu tenho metil, aqui eu tenho metil. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente, esses moinhos eu já vi falar. Só não participa, até porque também isso é uma área da internet, né, disponível, né? Retornando. Nós vamos ver ali que vai ser 3,4 de metilhexanoato de etila. Cuidado, que este lado aqui, antes do O, eu considero como uma cadeia. Então, por isso, hex, tá? Hexanoato. E o outro lado, eu vou considerar como outra cadeia, que é o etila, tá? Aqui é ramificação e aqui é outra ramificação. Cada pontinho aqui eu tenho um carbono, exceto aqui no lugar onde eu tenho um oxigênio. Então, 3,4 de metil hexanoato de etila. Os ésteres são muito conhecidos pelo seu uso como flavorizantes em alimentos industrializados, ou seja, substâncias que simulam ao mesmo tempo o sabor e o aroma característicos de alimentos naturais, como as frutas, por exemplo. Além disso, os ésteres são usados ainda na fabricação de medicamentos, cosméticos, perfumes e ceras. São muito utilizados, por exemplo, aí na fabricação de balinhas em geral. Vamos ver aí sobre os derivados de ácido carboxílico. Sais de ácido. Ácido mais base vai formar um sal e água. O grupo funcional. Nós vamos ver ali C dupla O, que vai ser cátion, ou cátion. Que é o cátion? É um íon ali, né? Um átomo, na verdade, que perdeu cargas negativas. Então, ele se transformou em um cátion. Então, nós vamos dizer ali que eu tenho, por exemplo, prefixo mais infixo mais oato de cátion. Então, vai ficar o nome metanoato de sódio, neste caso aqui, porque eu tenho um Na, mais o sal de um
ácido. Mas isso aqui quase não é tão utilizado assim, só coloquei aqui para vocês, para vocês terem uma noção de como que acontece. O propanoato de magnésio, porque aqui eu tenho 3, então propanoato de magnésio, aqui eu tenho Mg. Etanoato de alumínio, porque aqui eu tenho alumínio e aqui eu tenho 2 carbonos. Aplicações práticas. Os sais mais usados industrialmente são derivados do ácido etanóico, que são os acetatos, e os sais de metais alcalinos obtidos a partir de ácidos carboxílicos de cadeia longa, que são os ácidos graxos, você vê lá no rótulo de sabões e também de detergente, são denominados de sabões. E a ação do sabão, conforme o esqueminha aqui, é isso aqui, ó. O esquema à esquerda mostra um depósito de gordura sobre uma superfície qualquer. No esquema direito, o sabão adicionado sofre dissociação. E a parte apolar do ânion estabelece ligações intermoleculares com a gordura, que é a apolar. A apolar só interage com a polar, polar só interage com polar. Enquanto que a parte polar estabelece ligações intermoleculares com a água, que é polar. Consequentemente, a agitação do sistema faz com que a gordura se desprenda na forma de pequenos aglomerados, que são as micelas, que são ligadas aos ânions do sabão. Por isso você consegue lavar facilmente uma vasilha quando você utiliza o sabão, ou principalmente o detergente, que é mais produtivo ainda. Então, você percebe aí durante esses vídeos que nós temos vários tipos de compostos químicos orgânicos, vários grupos funcionais, e dependendo da característica em que ele aparecer, você tem que saber identificar. Na descrição do vídeo eu vou deixar aí o material para vocês baixarem, tanto de exercício como também de outros materiais relacionados a isso.